Queridos, hoje nós vamos falar e ministrar com o tema Por um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Feche os olhos, peça ao Senhor que fale com você hoje neste culto. Senhor, nós estamos te entregando um culto e pedimos que agora o Senhor entregue a Tua palavra aos nossos corações. Nós abrimos, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o Senhor transforme o nosso interior, para que o Senhor molde os vasos que estão aqui, e estamos hoje colocados à mão do oleiro, para que o Senhor venha nos tratar, usar a minha vida, pela Tua grande misericórdia, falar com o Teu povo. Usa-me, Deus, fala com os Teus filhos, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Ministra os nossos corações. Você que está precisando ouvir a voz de Deus, põe a mão no teu coração e peça ao Senhor que fale com você hoje, usando a minha vida. Pai, o teu Espírito está sobre nós aqui. Nós consagramos este momento ao Senhor. Venha e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Talvez esta seja uma das histórias mais tristes da Bíblia. A Bíblia conta várias histórias trágicas. Histórias como pessoas que perderam a família toda. Pessoas que perderam todos os bens. Só você lembrar da história de Jó, e você vai ver uma pessoa que perdeu tudo. Mas ao ler esse texto, ao me deparar com esse texto ontem, buscando de Deus uma palavra para ministrar no culto, percebi o tamanho da tragédia e da tristeza que é ver um homem como Esaú, que tinha sobre ele a bênção de Deus, e ele perde a bênção de Deus. O que é mais triste do que perder a bênção de Deus? O que é mais triste do que perder a promessa? Do que perder a herança? Essa história é dramática e talvez ao ler ninguém entenda, ele só perdeu aquilo. Aquilo o quê? Ele perdeu o direito de primogenitura, irmãos. Se você ler no versículo 31, você vê Jacó falando: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Por Esaú ser o primogênito, ele era gêmeo de Jacó, filho de Isaque e Rebeca. Assim que Jacó nasceu, assim que Esaú nasceu, diz a palavra que Jacó nasceu apegado ao seu calcanhar. Ele foi o segundo, mas o primeiro que nasceu, o Esaú, tinha sobre ele então uma promessa, uma herança de Deus sobre a vida dele. E o direito de primogenitura dava algumas vantagens para ele. Primeiro, ele seria o sacerdote da família, quando o pai morresse. Ele estaria na genealogia de Cristo. Ele estaria na genealogia do Salvador. Você imagina o Salvador nascer da sua descendência. Ele, com o direito de primogenitura, ele tinha a herança dobrada. Quando o pai morresse, como eram dois filhos, Jacó e Esaú,
o mais velho tem direito a 2/3 e o mais novo a 1/3. Ele teria a porção dobrada de herança dos bens do pai. Ele tem uma bênção espetacular, a bênção de Abraão, o seu avô, estaria sobre a vida dele. Nós não falaríamos como nós falamos hoje, olha o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós falaríamos assim, é o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas a gente não fala Abraão, Isaque e Esaú, a gente fala Abraão, Isaque e Jacó. Ele perdeu a bênção de Abraão. O Senhor falou para Abraão, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção estaria sobre o primogênito Esaú. No versículo 32, ele começa a dizer assim, eu estou a ponto de morrer, que me aproveitará ter esse direito? Que me aproveita ter o direito de primogenitura? É exatamente o que alguns fazem hoje em dia. Pessoas que dizem assim, o que adianta? Que vantagem eu tenho de ter bênção de Deus na minha vida? Eu continuo faminto, morro de fome, continuo pobre, cego, nu, desempregado, sozinho. Que vantagem eu tenho de estar com a bênção da primogenitura? Quem me aproveita isso? Há pessoas que não vê vantagem em ver a bênção de Deus. Há pessoas que não vê qual é a vantagem, qual é o privilégio que eu tenho, eu não estou enxergando. Porque a gente se compara com uma pessoa do mundo, fala, ó o cara do mundo lá, a mansão dele, ó a mulher do cara, ó o homem daquela mulher, olha aquele carro, olha o emprego dele, olha a saúde, eu aqui doente. E a gente começa a se comparar com pessoas que não têm a bênção de Deus, e começa a pensar assim, o que me adianta ter a bênção de Deus? O que me adianta ser primogênito? Quando você fala assim, não, mas você é uma nova criatura. A pessoa fala, o que adianta? Não, você é uma pessoa de Jesus, mas qual que é a vantagem? Às vezes a bênção de Deus não é visível, né? Ela é invisível, então a pessoa não consegue perceber. E aí no versículo 33, ele começa a falar assim, Jacó fala, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Como assim vendeu o direito de primogenitura? Ele vendeu para o seu irmão, fez um trato com o seu irmão, um acordo, um juramento. E esse acordo ele trocou, vendeu a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. Infelizmente hoje em dia temos muitos Esaús por aí. Pessoas que trocam a bênção de Deus por qualquer coisa que lhes seja interessante. Como se a bênção de Deus tivesse valor de troca, a base de troca com qualquer coisa, como por exemplo, um prato de lentilhas. É como se falasse assim, você quer a bênção de Deus ou você quer um prato de lentilhas? Eu quero um prato de lentilhas. Você quer ser da genealogia do Salvador da humanidade? Ou você quer um hambúrguer? Eu quero um hambúrguer. Você quer ter a bênção e a herança sacerdotal sobre a tua casa, a promessa de Deus sobre a tua vida, a bênção de Abraão sobre você? Ou você quer a pizza da cantina? Não, eu quero a pizza da cantina. Estou morto de fome. Eu quero um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. No versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Lê em voz alta agora o final do versículo 34. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, eu era novo convertido, e eu me dispus a ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Então eu comecei de Gênesis 1, e comecei a ler. Quando eu cheguei aqui em Gênesis 25, eu fiquei com muita raiva de Jacó. Muita raiva de Jacó. Meu primeiro contato com essa passagem foi olhar e pensar assim, como que Deus
sendo santo, ele pode derramar a bênção dele sobre o enganador. Eu pensei comigo, o cara é irmão, está com fome, tem que ficar falando, dou, mas tem que me dar o direito, dou, mas desde que, poxa, o cara está com fome, você é meu irmão, o direito é teu, fica com o seu direito aí e tal, e pega aqui, come, eu vou repartir com você. Eu fiquei triste com Jacó. Eu fui para a igreja, eu lembro até hoje, tinha uma moça chamada Isabel, que era um pouco mais velha de igreja do que eu falei, olha, eu estou numa passagem bíblica que ela falou, qual? Eu falei, de Jacó. Ela falou, ele enganou o irmão. Eu falei, enganou, ele depois se vestiu lá com os pelos do irmão, que Esaú era peludo, meio Tony Ramos, assim, e ele foi, era a roupa dele, né? E aí ele chegou até Isaac, seu pai, que estava lá cego. Aí Isaac falou, não, mas a voz é do meu filho mais novo. Não, mas não é não, sou eu, sou Esaú. E aí Isaac abençoa Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú chega, fala, pai, não tem uma bênção para mim? Ele falou, não tem mais, era muito sério isso. Já dei para Jacó. Havia também uma profecia, desde o ventre de Rebeca, que os dois se confrontavam ali no ventre. Deus falou, olha, o mais velho servirá ao mais moço. Então alguma coisa iria acontecer, e realmente aconteceu, e aí Jacó foi abençoado ali no lugar de Esaú, que era o primogênito. E eu fico com muita raiva de Jacó, mas depois de alguns anos de evangelho, ganhando um pouco mais de experiência, eu não tenho mais raiva de Jacó, eu tenho raiva de Esaú. Raiva no bom sentido, né? Eu fico olhando assim, tem raiva no bom sentido? Não sei se tem raiva no bom sentido. Mas eu fico olhando hoje e eu penso, na verdade, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E aquilo que ele desprezava, Jacó desejava. Desejava tanto que até usou de métodos obscuros para consegui-lo. Hoje eu consigo enxergar Jacó, um homem que desejava a bênção de Deus, coisa que o seu irmão Esaú desprezava. O que Esaú desprezou, Jacó desejou. E ele ali vende o direito de primogenitura. Ainda hoje há muitas pessoas que desprezam a bênção de Deus, desprezam o espiritual, e se apegam ao material, aquilo que é passageiro, trocando a bênção por momentos. Coloca na tela para mim aqui, Inácio, 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Paulo nos ensina falando assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o quê? São temporais, e as que se não veem, são eternas. Quantas pessoas que estão apegadas naquilo que se vê, naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, e naquilo que é invisível, mas é real, que é eterno, se torna desprezível. Não, eu quero viver meu momento, eu quero viver as coisas de agora, eu quero viver as coisas dessa terra, mas esquecem das coisas do céu, das coisas que são eternas, das coisas que são espirituais. Então hoje eu vou ministrar você em 94 tópicos sobre o que é perder a bênção por um prato de lentilhas. Brincadeira, não são 94. Primeiro, não troque a promessa de Deus por algo momentâneo e passageiro como Esaú. Não troque a promessa de Deus por algo momentâneo e passageiro como Esaú. Eu anotei algumas coisas aqui, acompanhe comigo. Você está há algum tempo esperando algo de Deus, de repente você começa a decidir se guardar teu coração, começar a viver em santidade, parar de pecar, sair das coisas erradas que você faz. Então você começa a fazer um propósito diante de Deus, você começa a orar, a jejuar, a buscar a santidade, levar a palavra de Deus a sério, você começa a se derramar mais diante de Deus.
Você se coloca diante do Senhor, e aí você consegue 1 dia, 2 dias, 3, 1 mês. Você começa a lutar contra os pecados, abandonar os vícios, se arrepende daqueles que você fez e machucaram a Deus e as pessoas. Mas então, de repente, tudo que você construiu, em 1 segundo, você troca tudo isso por alguns minutos de um bom guisado de lentilhas. Você troca a sua santidade, suas convicções, seus valores por apenas um prato de lentilhas. Afinal, é só um prato de lentilhas mesmo? É só um beijo? É só uma mentira? É só uma vez? É só um gole? É só uma experimentada? É só uma transa, é só uma noite, é só um dia, é uma só vez, é só por essa vez, e só por essa vez, e só por esse segundo, você coloca tudo a perder. Tudo que você construiu, num negocinho. Deus perdoa o pecado, Ele não tem perdão não, irmão. Deus é misericordioso, o diabo não. O pecado não, o pecado vem com o seu salário, que é a morte, assim, ó, com pagamento em dia. O pecado não perdoa. Ele é avassalador, destruidor. Às vezes 1 segundo, a pessoa destrói toda a vida dela em 1 só segundo, por um pratinho de lentilha. O que um prato de lentilha vai fazer na barriga de um caçador como Esaú? Vai durar 3 horas, o camarada vai estar com fome de novo. Um momento, jogou tudo para o alto. Mas é só um pratinho, é só um pratinho. Deus viu lá Acã pegando uma capinha só, uma capa, a capa de Acã. Jericó era gigante, ele pegou uma capa. Deus falou, ninguém vai ter vitória enquanto não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Acã e sua família, suas mulheres, seus filhos e seus animais foram apedrejados por causa de uma capa. Então a gente pensa assim, não, mas é que Deus vai entender, não responda por Deus. Não, mas é que Deus vai me perdoar. Não, você talvez perdoaria, Deus é Deus. Não se coloque na posição de Deus para saber o que Ele faria. O que Ele faria está revelado na sua palavra. Cuidado para você não achar que você vai dar um jeitinho com Deus. Não, quando eu chegar no céu eu vejo. Essa semana uma pessoa falou assim para outra pessoa, quando eu chegar no céu eu vou falar com Deus sobre isso. A pessoa respondeu, se você chegar no céu. Se você chegar no céu. Porque a gente acha que a gente pode fazer o que eu quiser aqui, e de repente eu vou chegar lá no céu e vai dar tudo certo. E eu vou dar um jeitinho lá com Deus. Meu irmão, não é assim não. Adão comeu uma só vez do fruto proibido, e nunca mais pôde entrar no paraíso. Ele comeu uma vez só. Você não vê assim não. Olha, aí Deus está olhando e fala assim, anjos, está vendo lá anjos? Abraão comeu já 3 vezes aquele fruto. Olha, se ele comer mais 7 vezes, aí eu não vou aguentar. Você viu Deus fazendo isso? Aí Adão vai lá e come de novo. Meu Deus, ele comeu de novo. Comeu de novo. Olha, eu vou perdoar mais dessa vez. Ele falou, não toca nesse fruto, tocou, vai embora, vai perder a bênção de Deus. Ele foi lá e tocou. Irmão, quando Deus fala para você, não toque nisso aqui, senão você vai perder minha promessa, não chega perto. Estava falando uma borboletinha que já está fazendo um sucesso no culto já, né? Não filma uma borboletinha não, que o pessoal do YouTube vai... Vai, borboleta. As mulheres estão assim, ó. Parou de prestar atenção em mim, já está prestando atenção na borboleta. Sabe o que simboliza a borboleta? Nada, certo? Tá? Eu sabia que Vanessa significa uma linda borboleta. Vou até tomar água depois dessa. Irmãos, se Deus falou para Adão, não toque isso aqui, não coma isso aqui, não dá nem para dar uma lambida nesse negócio. Quanto mais comer, ele comeu, acabou, perdeu, sai fora. Põe um anjo aí,
ninguém mais come da árvore da vida, o homem caiu e pecou. Ah, mas Deus foi uma fruta, foi um fruto só. A maçã, não é verdade? Não, maçã é Branca de Neve. É o fruto proibido. A Bíblia não fala qual fruto que era. Ok? Segundo, não troque a casa do pai pelo mundo, como filho pródigo. Não troque a casa do pai pelo mundo, como filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa. Prosperidade, família, bênção de Deus. Mas ele resolve sair da cobertura do pai e viver sozinho, não, porque ele é rebelde, ele consegue, ele vai. E ele perde tudo. Ele perde tudo rapidamente. De repente ele cai em si, e em Lucas 15:17 fala assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele pensa assim: meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida. Ou numa linguagem mais coloquial, que burrada que eu fiz. Que burrada! Eu larguei a casa do meu pai, vim viver aqui. Irmão, não troque a casa do pai por momentos aí fora. Não troque a casa do pai pelo mundo. A gente está muito acostumado, aqui cuidado para você não se acostumar com a presença do Senhor, a alma farta, pisa o favo de mel. Talvez você está esquecendo do privilégio que é estar aqui na casa do Senhor. Quando você esquece do privilégio que é ter a primogenitura, ter a bênção de Deus, aí você compara: o que me aproveita estar lá domingo de noite? O que me aproveita frequentar a igreja? Melhor eu ficar aqui em casa. O que me adianta? Eu quero viver sozinho, eu vou para onde eu quiser agora, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém para olhar para mim, meu pai que fique lá com meu irmão, eu vou agora viver a minha vida, da minha herança que me cabe. Quantas pessoas que você conhece que largou a casa do pai pelo mundo? E tem gente que não percebe isso, assim como Esaú não estava percebendo a primogenitura e um prato de lentilhas. Não, se você pensar bem, não dá para comparar. Imagina alguém falar para você assim: você quer a bênção de Deus? Ou você quer um prato de lentilhas? O que você responde? Não tem nem comparação. É como se você está me oferecendo uma Ferrari ou um Fusquinha. Não tem nem comparação. Eu quero a bênção de Deus. É inigualável. A mesma coisa é: você quer ficar na casa do pai ou você quer ir para o mundo? Tem gente que não consegue. Peraí, o que me aproveita ficar aqui na igreja, escutando esse cara falar 2 horas? Hoje eu vou falar umas 3 porque eu estou empolgado. E aí, o que me adianta ficar o tempo todo aqui? Eu poderia estar vendo Fantástico agora, descansando na minha casa. Mas mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia! Glória a Deus! Quando alguém troca a casa do Senhor pelo mundo, a bênção de Deus por um prato de lentilhas, eu falo: que triste! Que triste! Terceiro, não troque o seu chamado pelas riquezas deste mundo, como o jovem rico. O jovem rico era dono de muitas propriedades. O Senhor falou para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. O detalhe é que ele não recusou só a vender seus bens e dar para os pobres. Veja o que está, põe na tela aqui para a gente, Mateus 19, versículo 21. Olha o que Jesus fala para ele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Alguém fala para você assim, alguém não, né? O próprio Deus, encarnado, fala para você assim, vende o que você tem, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Você quer ter esse tesouro aqui na terra, ou você quer ter um tesouro lá no céu? Vende, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu.
Que proposta, talvez um pouco mais difícil essa, porque ele era dono de muitas propriedades. Mas que proposta ter um tesouro no céu onde eu vou morar na eternidade, quer dizer, a garantia de ir para o céu e ter um tesouro no céu. Porque se o próprio Jesus falou para ele, você vai ter um tesouro no céu, ele não ia para o inferno. Certo? Você vai ter um tesouro no céu. Você quer um tesouro no céu ou você quer ter esse tesouro aqui que você vai morrer e vai acabar? Pensando bem, eu quero esse tesouro aqui. Foi o que ele escolheu. Só que não foi só isso. No 21 ainda, está assim, ó. Depois vem e segue-me. Olha a proposta que Jesus fez para aquele jovem rico. Pega seus bens, dá para os pobres. Vai para o céu, vai ter um tesouro no céu e vai ser meu discípulo, vai me acompanhar. O mesmo chamado que eu fiz aos apóstolos, eu faço para você. Eu te pergunto, qual que é o nome do jovem rico? Quem sabe o nome dele? Não dá para saber. Hoje você conhece o nome de Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, Mateus. Por que você conhece essas pessoas? Porque essas pessoas largaram tudo e foram seguir o Senhor. Abriram mão de tudo e não trocaram o chamado de Jesus por coisas terrenas. Eu não troco o chamado do Senhor pelas coisas da terra. Eu não coloco o meu chamado em xeque por causa das riquezas dessa terra. Quantos cristãos hoje em dia que estão desprezando o chamado do Senhor, trocando por coisas terrenas, perecíveis. Aquele rapaz perdeu a maior oportunidade da vida dele, de andar junto com o Senhor. O próprio Senhor Jesus falou em Lucas 12, olha, louco, você quer juntar em celeiros? Esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quer dizer, você juntou em celeiro, aí eu peço sua alma, e aí? 1 Timóteo 6,7 fala que não trazemos nada desse mundo e não levaremos nada desse mundo. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá, quer dizer, voltarei para Deus. Ou seja, eu vou guardar aqui na terra, sendo que eu não vou morar aqui na terra, a nossa pátria é o céu. Então eu não quero abandonar o meu chamado. Irmãos, o meu chamado não está à venda. Quanto vale o seu chamado? Quanto vale o seu chamado? Desculpe, mas o meu chamado não está à venda. Não há valor para o chamado que o Senhor fez para mim. O Senhor me chamou, me colocou para pregar a sua palavra, fazer a sua obra, me colocou aqui à frente da igreja para ministrar o povo dele, cuidar do rebanho que ele me deu. O Senhor me deu um chamado para orar por você, para cuidar da obra e da missão que está sobre a minha vida. E eu não abro a mão do chamado de Deus para me vender por qualquer coisa. Já tive muitas propostas de emprego, de sociedade, para ganhar muito dinheiro. E abri mão de todas elas. Quantas vezes falo para a pastora Vanessa, fala, amor, olha, se eu fizer isso daqui, eu vou ganhar muito dinheiro. Ela fala, por que você não faz? Eu respondo para ela, porque se eu fizer isso aqui, eu tenho que abandonar a igreja para poder me dedicar a isso daqui. Só que o meu chamado não tem preço. O meu chamado é maior do que a minha própria vida. Talvez pior do que o jovem rico foi Judas. Porque o jovem rico recebeu uma proposta de andar com Jesus. Judas já andava com Jesus, já era apóstolo de Jesus e se vendeu por 30 moedas de prata. O jovem aqui era rico, Judas era pobre. Judas, por 30 moedas de prata, ele vende o seu chamado, o seu apostolado. Quanto vale o chamado que Deus deu para você? Qual o valor que você dá ao seu chamado? Cuidado para você não trocar aquilo que realmente tem valor por algo tão fútil como o dinheiro. Quarto, não troque sua família por uma aventura, como Davi. Davi tinha uma família lindíssima, abençoadíssima.
A família de Davi, com seus filhos, era algo extraordinário. Seus filhos eram uma bênção. Ele possuía esposas de valor. Lembrando que naquela época Deus tolerava a poligamia. Casada com Mical, Ainoã, Abigail. Mulher virtuosíssima. Aí eu te pergunto, quem vai trocar uma mulher como Abigail? Era tão virtuosa que assim que ela ficou viúva, Davi falou, não, quero essa mulher para mim, pode chamar ela lá que eu vou tomá-la por mulher. De tão virtuosa que ela era. Quem vai trocar uma Abigail, uma das mulheres mais virtuosas da Bíblia, por qualquer rabo de saia? É Davi. Davi peca de forma terrível e adultera com a mulher do vizinho e ainda manda matá-lo na guerra. Meu Deus, que burrada ele fez! Por conta disso, o Senhor pune ele gravemente. Sua casa, que era muito abençoada, tão limpinha, tão abençoada, o maior rei de Israel, agora vira uma bagunça. Seu primogênito Aminon estupra sua irmã Tamar. Absalão, nervoso com Aminon, mata Aminon. Joabe mata Absalão. Antes de Absalão morrer, Absalão toma o trono de Davi, o seu pai, se deita com as mulheres do seu pai e toma o trono do pai. Depois que Absalão morre e Davi volta, ainda tem Adonias que quer usurpar o trono de Davi. Adonias, um filho que Davi nunca teve que repreender, aliás, nunca repreendeu, quis tomar o trono do seu pai. A casa virou uma bagunça. Seus filhos morreram. Sua filha foi desposada. Seus filhos agora querem o trono. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Resumindo, Davi consegue destruir sua família. Tudo que ele construiu ao longo de muitos anos, ele joga tudo para o alto com uma aventura com Batseba. Sabe, irmãos, às vezes para destruir nossa vida, demanda esforço e sacrifício. Tem gente que destrói a vida, que fala, meu, como é que você conseguiu fazer isso, cara? Às vezes a pessoa, para destruir a vida, fala, cara, para fazer o que você fez com a sua vida, tem que fazer um curso para aprender a fazer isso aí, porque nem com um curso eu consigo fazer e destruir a vida assim, cara. Por que você jogou tudo para o alto? Por que foi por um prato de lentilhas? Irmão, essa palavra é muito séria. Por que por um prato de lentilhas? Deus ainda foi misericordioso com Davi e dá herança para Davi a partir do relacionamento dele com Batseba. Nasce seu filho Salomão, que é o seu sucessor. Alguns vão olhar e vão dizer assim, isso aí mesmo, tá vendo? Deus abençoou Davi mesmo com Batseba. Olha lá, ele pegou a mulher do cara, matou Urias, aí recebeu a punição, mas Deus abençoou. Deus abençoou. E eu fiquei pensando nisso. É verdade, Deus foi misericordioso com ele. Mas a que preço? Qual foi o preço que Davi pagou para estar ao lado de Batseba? Perdeu todos os seus filhos, sua dignidade, sua honra, seu reinado por certo tempo. Aí eu te pergunto, valeu a pena? Valeu a pena pagar esse preço todo? Se pudéssemos fazer uma entrevista com Davi, e falar assim, Davi, final da sua vida agora, você já está bem, né, idoso e tal, você ama Batseba? Ele iria responder assim, creio eu, amo. Você ama seu filho Salomão, que é filho dela? Amo. Você é feliz com a sua nova esposa que você pegou do cara lá? Eu sou. Ela te faz feliz? Faz. Davi, se você pudesse voltar atrás, você pegaria de novo ela, que você ama? Não pegaria não. Não, mas espera aí, mas você não ama? Não está tudo bem agora? Tá tudo bem agora. Mas se você pudesse voltar atrás, você ficaria de novo com o Batseba? Não ficaria não. Por quê, Davi? Porque o preço é muito alto.
Perdi meus filhos, minha honra, minha dignidade. Todo mundo me vê como adúltero agora. Como é que eu prego a palavra para meus filhos? Todo mundo sabe que essa mulher aqui, que eu amo hoje, mas era mulher de outro. E nós fizemos besteira aqui, ó. Ainda mandei matar o cara, todo mundo sabe disso. Mas não vale a pena, você não a ama? Não a amo. Tá tudo bem, agora tá. Mas se você voltasse atrás, não faria de novo não. Não faria não, porque o preço foi muito alto. Então você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, não troque a sua família por qualquer rabo de saia. Sansão foi outro aqui nas escrituras que trocou o nazireado. Nazireado significa estar separado por um rabo de saia, uma dalilazinha da vida. Você acha que eu vou trocar a minha Abigail aqui por qualquer outra aí? Ah, não troco. Há muita virtude para ser posto em jogo. Hoje em casa não tinha pão para tomar café. Acontece isso na sua casa também? Você não foi na padaria, não foi no mercado, acabou o pão de forma, não tem bisnaguinha, não tem pão de sei o que, né? Não tinha. Aí eu, meu Deus, aí ela falou assim, tem pizza de ontem, sei lá. Eu falei, vou comer um pedaço de pizza de sei lá de quando. Cortei o pedaço, olhei para Débora. Falei, você quer? Ela falou, quero. O último pedaço. Aí eu, tá bom, filha. Peguei para você e fui. Aí eu achei uma bolacha, eu comi 3 pão de queijo, pequenininho agora. E umas 4 bolachas Bono. Era o que tinha, às vezes acontece não ir no mercado, comi pão de queijo, comi bolacha Bono e tal, de repente eu sinto um cheiro de fritura e tal. Quando eu vou lá na cozinha, o que está acontecendo na cozinha? A minha Abigail está fazendo bolinho de chuva. Que ela sabe que eu adoro. Falei, amor, já comi e tal. Ela falou, não, você não tinha, você fazer alguma coisa. Aí você acha, irmão, que vai aparecer uma Batseba qualquer aí, sai fora, Satanás. Que é isso? Que é isso? Cuidado, para você não trocar a sua família, que o Senhor constituiu e que você construiu. Você vai edificando há muitos anos, para depois você jogar tudo para o alto aí, por causa de uma aventura. Essa palavra é de Deus. A Bíblia mostra relatos, como nós mostramos aqui, de coisas que nós não devemos fazer. Não troque a bênção de Deus por nada que o mundo te oferece. Eu não posso ser amigo de Deus e amigo do mundo, não dá. Quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Quem é amigo do mundo, diz a palavra, é inimigo de Deus. Não dá, eu preciso abraçar a minha bênção. Abrir mão das coisas da terra para me focar nas coisas do céu. O que eu quero? Eu quero ser feliz com Deus, quero agradar o Senhor. A Bíblia mostra também alguns exemplos de quem nós devemos nos espelhar. Daniel, por exemplo, tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, ele foi morar numa terra distante, foi levado cativo para a Babilônia. Naquele reinado distante, ele não se contamina com as finas iguarias do rei, fala, não, eu não. Não pode mais orar, senão vai para a cova dos leões. E ele orava 3 vezes ao dia, porque Daniel valorizava mais a sua vida com Deus do que a sua própria vida. Ele foi lá para a cova dos leões, Deus o livrou. Seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ouviu o som da música, tem que se prostrar perante a estátua que eu levantei, disse Nabucodonosor. Tocou a música e eles ficaram em pé. Vocês não vão se prostrar? Não. Eu perco a minha vida, mas eu não perco a bênção de Deus que está sobre mim. Então vai para a fornalha de fogo ardente. Então vai. Foram para a fornalha, Deus os livrou ali. Mas eles não negaram o Senhor. E que falar de Jó? Que com os seus lábios não pecou contra Deus, mesmo perdendo tudo. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou, não. Com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, adorou a Deus. E no final da sua vida falou assim, eu te conhecia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem.
Permaneceu fiel ao Senhor, mesmo quando tudo caiu ao redor dele. Perdeu filhos e perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. José do Egito foi levado cativo para o Egito, vendido como escravo, esquecido, foi preso, lançado numa cisterna, num poço, foi ser escravo na casa de Potifar. A esposa de Potifar agarrou José. Muitos iam pensar assim: estou na bênção, pô, eu estou aqui no Egito, minha senhora aí, meu senhor saiu, me confiou toda a casa, inclusive a mulher dando sopa aqui, opa. Muitos abraçariam ali aquela Batseba do Egito. Mas José largou até a roupa para lá e saiu correndo. Por quê? Porque José perdeu tudo, foi lançado num poço, foi escravo, foi esquecido, mas José não abriu mão dos sonhos de Deus na vida dele. José não abriu mão dos sonhos que Deus revelara ao coração dele. Eu posso estar no Egito, mas eu não abro mão do sonho que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Irmãos, nossa vida com o Senhor é muito mais preciosa do que qualquer coisa que o mundo possa nos dar. Não há o que o mundo possa te oferecer que seja maior do que a bênção de Deus. Prefiro satisfazer a vontade do meu Deus do que a minha própria vontade. Prefiro guardar a minha vida aqui na terra para viver a minha vida lá no céu. E agora, olha, eu prefiro esmurrar a minha carne, abrir mão de alguns sonhos que não glorificam a Deus. Eu prefiro fazer a vontade de Deus, porque um dia eu ainda vou morar com Ele lá no céu. Eu estou nessa vida aqui de passagem, por isso eu tenho que valorizar as coisas espirituais. Valorize as coisas espirituais. Você é um primogênito de Deus. Há uma promessa sobre a tua vida. Deus te deu uma família bendita. O Senhor te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Colocou sobre você uma herança. Você é uma nova criatura, regenerado pelo Senhor, escolhido por Deus. Não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. Você tem a marca da promessa, o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Não abra mão disso por causa de um prato de lentilhas. Um momento sequer, um minuto sequer, e você destrói toda a sua vida. Não faça isso. O Senhor me revela essa palavra a dar para vocês hoje, a mim também, para que vigiemos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se Ele está falando conosco hoje, é porque Ele quer alertar você. Vigie, abre os teus olhos e veja se a propósito que estão te fazendo é assim: quer esse prato de lentilhas? Não. Mais vale eu estar fiel a Deus, guardando o meu depósito para aquele dia. Feche os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento de oração, vale a sua reflexão com relação à sua vida e às propostas que fizeram a você. Vale agora você pensar quanto vale o teu chamado. Quanto vale estar aqui? O quanto você valorizou esse culto hoje? Quanto vale para você essa palavra que você recebeu? Que valor você dá para os irmãos aqui da igreja, que te amam, te dão suporte? Que valor você dá para o pastor da igreja? Que valor você dá para os louvores que nós cantamos? Quanto vale? Quanto vale isso para você? Vamos ficar em pé.
É hora de rasgar o nosso coração para que o Senhor nos ensine a valorizar as coisas que Ele valoriza. Se você não sabe valorizar as coisas de Deus, peça que Ele te ensine agora. Senhor, Senhor, se eu valorizei as coisas da terra, se eu abri mão das coisas espirituais pelas coisas do mundo, me perdoa, Senhor, e me faz viver a Tua palavra. José não abriu mão dos sonhos dele, e eu não quero abrir mão dos meus. Comece a falar com o Senhor, igreja, e peça a Ele sabedoria. Peça a Ele agora que te ensine a ter valor para as coisas espirituais. Ó Deus, não permita que eu abra mão das coisas que o Senhor me deu, da minha família, da minha prosperidade, da minha bênção, por coisas tão fúteis. Nos ensina, Senhor. Comece a falar com Deus, irmãos. Comece a falar, Pai, coloca no meu coração a Tua palavra. Me ensina a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Me ensina a olhar para as coisas que o Senhor olha. Oh Jesus, agora afasta de mim os pratos de lentilha, as capas de Acã, os encantos de Dalila. Afasta de mim, Senhor, aqueles que querem roubar a minha bênção. Me protege, Senhor, não permita que eu coma desse fruto como foi Adão. Não permita que eu coma desse fruto. Não permita, guarde a tua igreja. Comece a orar e peça para o Senhor guardar sua família, guardar seus filhos, guardar seu chamado. Fala para Deus, Senhor, eu quero valorizar o meu chamado. Não permita, Senhor, que eu venda o meu chamado por qualquer coisa. Não permita, Senhor. Invade agora o meu coração. Coloca o muro ao redor. Coloca o muro ao redor. Nesse momento é hora de você se entregar ao Senhor. Sabe, irmãos, quem já teve uma experiência com Cristo sabe o valor que há estar na presença dEle. Talvez você está aqui e você se esfriou na fé. Talvez você está aqui e você se esfriou porque você não deu valor para as coisas de Deus. Ficou como Esaú: o que me adianta estar aqui? O que me adianta estar aqui? O que me adianta estar aqui? Mas o Senhor te revela que aquele que já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em nenhum outro lugar. Oh Jesus, eu me rasgo.